Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Neste dia maravilhoso, dia belo, magnífico, que nos encontramos aqui, é mais uma verdadeira, uma rica e feliz oportunidade. É mais um dia das nossas jornadas, dos nossos caminhos, das nossas jornadas, porque não poderemos estar pensando noutras condições, porque na realidade o nosso caminho todos os dias se altera, todos os dias muda. Nós estamos aqui, isso é que é importante, isso é que é muito dignificante para o ser humano, para o ser físico. Então, que Deus vos abençoe desse lado, que Deus Pai Todo-Poderoso vos ilumine, vos abençoe, vos guarde, que Jesus divino e amado Mestre os ilumine nesse lado, nos vossos lares, jornadas, caminhadas, dificuldades, angústias, tristezas, agonias, a todos nós, nas nossas vidas, nas nossas caminhadas, nas nossas jornadas, porque, como eu disse ontem, a nossa jornada ela muda, nenhuma é igual, mas muda todos os dias. Mas todos os dias temos umas particularidades iguais, que são a bênção de Deus, a bênção, a iluminação de Jesus divino e amado Mestre nas nossas vidas, de Maria, Mãe de Jesus, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Aparecida, iluminando os nossos lares, iluminando os nossos caminhos, iluminando os nossos trajetos, e também temos os nossos mentores, aqueles abnegados mensageiros desse mundo etérico, mensageiros dessa parte espiritual, do mundo dos espíritos, que é a denominação que nós poderemos dar ao ser físico capaz, vamos lá, de interpretar, escutar, ver, sentir das mais variadas formas, maneiras e condições o mundo dos espíritos, porque médiuns todos nós somos, por nascença, por afinidade que Deus nos deu a todos na nossa essência. Claro que a uns mais, a outros menos, enfim, mas tudo isso é uma condição que não é só de uma pessoa, é de todo o ser humano. E então temos os nossos mentores, guias espirituais, princesas, para nos guardar, proteger nas nossas angústias, nas nossas dores, quer sejam físicas, na doença, quer sejam kármicas, quer sejam transcendentais, tudo se traduz em dores. Quer até possamos estar ultrapassando na nossa individualidade, na vossa individualidade, uma condição de roupagem, algo um pouco difícil de uma encarnação do passado do qual nós deixamos muitas dívidas kármicas, do qual nós, por falta de saber amar, prejudicamos, matamos, roubamos, e
espíritos que partiram para o mundo etérico se traduziu numa dívida do qual tem que haver um pagamento, um reajuste nosso, ser físico, mas nem tudo o que se passa no mundo físico é dívida ou é reajuste. Muitas vezes é mesmo burrice nossa, do ser físico. Cabeçudo, porque ainda não aprendeu a lição. Mas, algumas das vezes, as nossas vidas poderão, sim, estar ultrapassando uma dificuldade, de uma roupagem de uma vida anterior. Não se sabe qual é, será a última, a penúltima, qual uma delas. Uma delas está sempre presente. As dívidas daquela vida, daquela jornada, se encontram na nossa aura. E então nós temos sempre o mundo espiritual para nos assistir com amor, porque nós temos, de igual modo, outros seres etéricos que nos assistem, como eu ontem disse, mas nos assistem das piores formas, das piores maneiras, nos assistem nas piores alturas para nos piorar ainda mais, para nos desequilibrar e desarmonizar ainda mais. Então temos esse grande, enorme, vasto mundo espiritual, do qual nós todos os dias temos na nossa presença alguns reajustes, algumas dívidas que nós transportamos no nosso dia a dia. Dizer assim, não vemos, é verdade, não vemos. Dizer que não sentimos, aí já é diferente. Dizer que elas não se apresentam, também é diferente. Porque elas apresentam-se se manifestando das mais variadas formas. Na condição de um ilítrio, na condição de um vizinho, de uma amiga, de um irmão, do pai, da mãe, do irmão, do marido, da esposa, do filho, da filha, enfim, do neto, da neta, porque, como todos nós sabemos, os grandes reajustes, às vezes, quase sempre, 95% das vezes, se manifestam na família. Se manifestam na família. Para quê? Não é dinheiro que vai pagar essas dívidas do passado. Porque os espíritos que ainda habitam acrisolados no ódio, na raiva, na inveja, na ignorância, na falta de voltar o pensamento para Deus Pai Todo-Poderoso, para Jesus Divino e Amado Mestre, esses espíritos querem ser pagos. Querem. Aqui não vale a pena nós fugirmos para qualquer parte deste planeta, porque chegada a altura, esses espíritos nos acham onde quer que nós estejamos. Não é por a aparência não é por a nossa aparência que eles nos acham. Não é. É por o nosso cheiro. Também não é por o nosso cheiro físico. Não, também não é. Que esses espíritos que estão nessa galáxia, nesse mundo espiritual, nessas dimensões, também não é por o nosso cheiro físico que nos acham. Não, é por o nosso cheiro característico, o cheiro do nosso espírito, que é único. Único. Não há dois espíritos, não têm a mesma essência do mesmo cheiro. E eles nos acham por meio do nosso cheiro, por meio da nossa sintonia, onde quer que nós estejamos. Porque nós vibramos energia para o planeta. O planeta está rodeado por aura, não é? É, com certeza. Como nós temos a nossa aura.
o planeta também tem a aura boreal, não é? Tem a proteção, a camada mais fina que protege o planeta, aquela aura, que poderá ser traduzido também por a nossa energia, a energia do ser físico, num conjunto, por todo este planeta. Mas nós temos o nosso cheiro, a nossa sintonia, vibração, harmonia individual, porque aqui não trabalha nada em conjunto. Na parte espiritual, meus irmãos, minhas irmãs, aqui não vale a pena nós nos desculparmos com o Joaquim, com o Manuel, com a Maria, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Não vale a pena nós dizermos no mundo espiritual para um cobrador que nos veio cobrar nesta altura do campeonato da nossa vida que o que fizemos outrora foi porque estávamos ao serviço deste general, daquele comandante, que roubamos, que matamos, que atiramos para o mundo etérico aquela família, que queimamos, que enforcamos, que fizemos as piores coisas. Não vale a pena nós dizermos que eu sou inocente porque eu estava ao serviço do general, do comandante, daquela mulher, deste homem. Não, porque nós tivemos e temos o nosso livre-arbítrio. Com certeza, ainda hoje perdura, irá perdurar por todo o sempre. Por isso, no mundo etérico, essa história do coitadinho não existe. Quando chega alguma cobrança até nós, ela é devida a cada um de vós, a nós todos, porque todos nós sofremos ao longo da nossa vida cobranças mais duras ou mais leves, dependendo da roupagem que nós estejamos, dependendo da condição de espírito que nós nos encontremos, dependendo da roupagem que nós estejamos caminhando com ela nesta vida física. Porque nós não sabemos. Eu neste momento não sei se estou ultrapassando uma roupagem de há 1000 anos, de há 2000 anos, de há 5000 anos, de há 500 anos. Não sei o que fiz, não sei a forma que tratei os outros, mas uma coisa eu sei, eu voltei a este mundo. Eu encontro-me aqui, vós se encontram aqui, porque nós não fomos nada bons. E é por isso que nós, antes de vir e quando estamos lá na parte etérica, nós, graças a Deus, todos nós voltamos a nossa consciência para Deus, voltamos a nossa essência para Deus e pedimos nova oportunidade. Aqui tem duas condições. Ou nós pedimos a nova oportunidade, fizemos um roteiro, ou então viemos compulsivamente à Terra, por o que nós também fizemos contra nós. Além de termos o agravante dos outros, temos o agravante de termos prejudicado o próprio. Nós deixamos tanta coisa por fazer na nossa jornada, caminhada, que além de, por exemplo, se calhar já fomos médiuns noutra altura, noutro tempo, noutras épocas, noutras eras, o médium era denominado noutras designações. Se calhar abusámos dos méritos que tínhamos para fazer outras coisas contra outras pessoas.
de outra forma, noutra condição, tudo para beneficiar o próprio. O meu ego, a minha pessoa, extraindo, roubando, tirando dos outros, do qual nos foi dado, se calhar, em outra vida, algumas condições que nós poderíamos agradecer a Deus e as largamos. E deixamos de cumprir o nosso caminho, o nosso roteiro, a nossa jornada, por conta do nosso ego, da nossa vaidade, da nossa luxúria, da nossa ignorância e avareza. Nós deitamos tudo por terra. Não cumprimos, se calhar, nem metade do caminho que nós outrora pedimos. Nós, se calhar, fizemos tanta coisa, mas tanta coisa que hoje, se soubéssemos cada um de nós diríamos assim: como é que é possível eu ter feito isto? Não pode ser. Eu poderei dizer que vós desse lado, que está aí desse lado, que só num dia que matou 500 pessoas. Uma mulher que está aí desse lado, que está vendo, poderei dizer que matou alguns maridos de outras famílias, algumas mulheres de outras famílias e que roubou tudo. Isto são suposições, porque nós não sabemos. Mas na realidade poderia ter acontecido, tanto comigo como convosco. Então hoje Deus nos deu a oportunidade. Mas como eu ia dizendo, nós deixamos o nosso trajeto, deixamos o nosso caminho, o nosso verdadeiro caminho de outrora. E então mal lá chegamos à parte etérica, passado pouco tempo, fomos encaminhados para as fileiras da vinda ao mundo físico e viemos reencarnar compulsivamente. O planejamento reencarnatório, pouco planejamento reencarnatório nós já precisamos. Porquê? Porque nós precisamos de um planejamento reencarnatório quando já cumprimos, se calhar já temos de 2, 3, 4 jornadas deixado tanto por fazer que nesta vida será para ocupar o que deixamos do passado. Nesta vida, se calhar, nós estamos a recuperar algumas condições que pedimos no passado. Noutras vidas que deixamos de fazer. Pois é. Bons e maus. Aquele que ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que detesta a repreensão é um insensato. O homem de bem alcançará a benevolência do Senhor, mas ele condenará o homem que maquina o mal. O homem não se pode firmar na impiedade, mas a raiz dos justos não será abalada. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a indigna é uma doença para os seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os planos dos ímpios são fraudulentos. As palavras dos ímpios são ciladas mortais, mas a boca dos justos é a sua salvação. Os ímpios serão derrubados e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá sempre firme. O homem é estimado pela sua prudência, mas o perverso de coração será desprezado. Mais vale o homem humilde que sabe ganhar a vida do que o arrogante que não tem que comer. O justo cuida das necessidades do seu gado, mas as entranhas dos ímpios são cruéis. Aquele que cultiva a sua terra será saciado de pão,
Mas o que procura futilidades é um insensato. A cobiça do ímpio é uma rede de males, mas a raiz do justo é que dá frutos. Graças a Deus. Pois é, o ímpio, o mal, a florescer, porque sempre existiu o mal, sempre existiu os caminhos, porque nós estamos aqui por essa condição. Todos nós, todo o ser físico. Aqui não há eu fui bonzinho. Não. Claro que há exceções, como nós todos sabemos. Há espíritos que vêm que já não precisariam reencarnar. Que vêm a este mundo reencarnar de novo por opção deles. Por opção desses espíritos. Eles não precisariam, já evoluíram o suficiente, são espíritos de luz, mas querem vir para a evolução do planeta, do ser físico, trazer às vezes novas ideias, novas condições, novos melhoramentos para a evolução da civilização e do planeta. Novos conhecimentos já trazidos desses planos etéricos, porque o plano etérico é muito mais avançado do que o planeta Terra. A parte etérica desses mundos evoluídos, basta nós, quem já viu, e quem não viu, pronto, veja, mas fora essa condição, mas entrando nessa condição do nosso lar, já viram aquela beleza? A beleza que é transcrita no filme O Nosso Lar? Pois é. A tecnologia muito mais avançada do que nós temos hoje aqui na Terra. Pois é, meus irmãos, minhas irmãs. Então, nós estamos aqui, não é por opção. Nós estamos aqui para evoluir e não vale a pena nós dizer eu estava na altura induzido por outros. Poderia estar induzido por outros, com certeza, mas vai pagar a sua fatura na sua individualidade. Deixou muitos créditos, débitos, deixou muitos pagamentos, deixou muitas dívidas, deixou muitas cobranças. Eu vou pagar as minhas cobranças. Eu irei pagar as minhas dívidas, mas vós desse lado ireis pagar as vossas. Isso vos garanto, porque está escrito na lei divina, na lei universal de Jesus divino e amado Mestre, de Deus Pai Todo-Poderoso. Está escrito, está dito. Cada um paga a sua fatura. Aqui não há arranjinhos, nem aconchegos, nem grupinhos. Não. Nós iremos fazer um grupinho, formar um grupinho, melhor, nós vamos para um grupinho conforme a nossa afinidade quando chegar à parte etérica. Iremos para aquele grupo de espíritos. Conforme for a nossa condição, a nossa essência. Cada um, aqui somos família, aqui no mundo físico. Chegamos lá ao mundo etérico, a família fica espalhada por várias dimensões, por várias camadas, por várias regiões, zonas, dependendo do melhoramento e da afinidade de cada um. Aqui não é assim, a mãe quer ficar com o filho, ou o filho quer ficar com a esposa, com a irmã, ou o pai quer ficar com a esposa, ou o pai quer ficar com a esposa e os filhos. Não, porque lá, aqui nós camuflamos, vestimos uma roupa, lá é tudo à vistas e às claras, lá não tem isso porque a nossa família física é uma, a nossa família espiritual é outra. Nós nos inserimos nesta família física aqui para pagamentos de dívidas kármicas, para pagamentos de dívidas transcendentais. Não quer dizer que nós não nos sintamos bem na família. Sentimos.
Com certeza, e é para sentir bem mesmo, com a mãe, com o pai, com o marido, com a esposa, com o filho, com a filha, com o irmão, é para se sentir, embora muitas vezes, todos os dias, hajam das mais diversas condições, com certeza, porque uma dívida kármica só é paga com amor. E quando chegamos ao mundo espiritual, a família espiritual é outra. A nossa casa espiritual, a nossa dimensão, como eu ontem falei, as nossas origens, as origens de cada um são outras, que não têm nada a ver com a família física. Esta foi a família que nós escolhemos para nos reajustarmos, tá? Já voltando aqui a outras condições, vou falar aqui no terceiro sétimo. Hoje me perguntaram sobre o terceiro sétimo. O terceiro sétimo é um trabalho muito, muito importante. Muito importante voltado para o médium. É um trabalho na sua individualidade. É um trabalho que não tem obrigatoriedade de fazer em qualquer altura. Não tem qualquer obrigatoriedade. O médium tem sintonia de fazer o terceiro sétimo, salve Deus. Ora bem, o que é que exige uma preparação, não é? Um roteiro que eu não vou aqui comentar, irei salientar assim só por alto. O terceiro sétimo. Mas o terceiro sétimo, ele já diz tudo, terceiro sétimo, são 7 dias. Nós não temos dia certo para começar, não há dia específico para começar, não há hora específica para começar, não há local específico para começar, não há. Dizer que é assim meio desorganizado, não, é muito, muito organizado. Primeiro, o médium tem que estar na sintonia. O médium tem que estar harmonizado, tem que fazer aquela preparação, não é? A preparação que eu não vou aqui comentar, a preparação porque não há necessidade, porque só me perguntaram se podiam e a que horas ou a que dias, não sei bem, mas eu explico no geral. O médium harmonizado tem na sintonia de fazer um terceiro sétimo, salve Deus. O médium se harmoniza, se equilibra, porque durante aqueles 7 dias vai sofrer com certeza algumas desarmonias um pouco mais, que poderão ser um pouco mais, poderei dizer assim, mais pesadas para sair da sintonia. Para falhar um dia, o que é que acontece? O médium, quando estando na sua sintonia de fazer um terceiro sétimo, pode fazer. Primeiro, tem as coisinhas todas já preparadas, não é? Tem um roteiro dos 7 dias. No primeiro dia, escolhe o dia à sua vontade. Escolhe a hora à sua vontade. E escolhe o local à sua vontade. Ora bem, a hora é sagrada. A hora é sagrada. Não pode falhar naquela hora. Foi a hora que o médium escolheu, não foi a hora que lhe impuseram. É a hora que o médium escolheu. Não importa se é às 12 horas, se é às 15, se é às 17, se é às 20, se é às 11, se é à meia-noite, se é às 7 da manhã, se é às 10 da manhã. O médium escolheu, analisou os dias seguintes, viu o melhor horário, é aquele que começa. Depois o dia também o médium é que escolhe. Qual é o dia que quer começar? Por exemplo, hoje não me faz jeito porque amanhã tenho um compromisso em tal sítio.
Então eu faço amanhã esse compromisso e amanhã começo naquela hora exata. No meu Aledá, por exemplo, eu começo o primeiro dia. No primeiro dia, lê-se o roteiro do primeiro dia. Não se lê os 7 dias. Não. Lê-se o roteiro do primeiro dia. Do primeiro dia, porque os dias são 7. Tá? Depois tem o roteiro do primeiro dia, tem o roteiro, faz no primeiro dia, enfim, começa. Depois, no segundo dia, faz o roteiro do primeiro dia e do segundo dia. Aquela hora, porque aquela hora é que a assistência vem. Aquela hora não pode mudar a hora. Não pode mudar a hora. Não pode. Não pode. Porque aquela hora é que a assistência vem. A assistência espiritual, os cavaleiros de luz. Inclusive, a cada dia também poderá ser dedicado a uma princesa. Primeiro dia, lê-se o roteiro do primeiro dia. Segundo dia, lê-se o roteiro, eu há bocado disse errado, lê-se o roteiro do segundo dia. Terceiro dia, lê-se o roteiro do terceiro dia. Quarto dia, lê-se o roteiro do quarto, quinto, sexto e no sétimo dia do sétimo dia. Não se lê no primeiro dia não se lê no primeiro dia todos. Não se lê todos. Não se lê o primeiro e depois no segundo dia lê-se o primeiro e o segundo, no terceiro lê-se o primeiro, segundo e terceiro, no quarto lê-se o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Não. Lê-se em cada dia o roteiro do dia. É o quarto dia, é a quarta recomendação que está lá, até ao sétimo dia, tá? Agora, se falhar um dia, é melhor esquecer. Não vale a pena continuar. Se falhar aquela hora que escolheu, também é melhor. Se falhar aquela hora, é o mesmo que falhar o dia, porque a hora é sagrada, tá? E ao falhar um dia, ao falhar um terceiro, sétimo, a pessoa, por exemplo, eu recomendo o seguinte: o terceiro, sétimo tem a ver com o que eu falei há pouco, a nossa roupagem. Nós poderemos estar numa condição difícil de cobranças, de algumas cobranças pesadas, algumas coisas menos boas na nossa vida, na nossa sintonia, na nossa frente, enfim, das mais variadas formas, porque se nós falharmos, é bom esperar um tempo. Sabem porquê? É bom esperar um tempo porque aquela roupagem que nós poderemos estar no fim de uma roupagem que nos esteja a prejudicar a fazer aquele terceiro, sétimo. E nós fazer o primeiro, segundo dia e ao terceiro dia passou, esqueceu a hora, esqueceu quando se lembrou já era tarde, porque a hora é sagrada, porque o local não importa, pode mudar o local para onde quiser. Agora a hora, e tem que ter a preparação, não é? Com certeza. Tem que ter a preparação e tem que ter a hora. E tem que ter o roteiro.
para dizer direitinho, porque eu estou convencido que não tem de cabeça, não é? Enfim, o local pode ser hoje aqui, amanhã no outro lado, desde que seja na mesma hora. Esqueceu, perdeu aquele terceiro sétimo. Seria bom repensar um pouco e esperar um pouco. Porquê? Porque nós poderemos estar numa altura, numa roupagem um pouco difícil. E essa roupagem até a mudar, a alterar-se e estar a prejudicar a nossa sintonia para fazer esse terceiro sétimo. Seria bom esperar algum tempo para uma melhor interiorização, uma melhor manipulação, uma melhor absorção das energias e forças. Seria bom esperar algum tempo até fazer outro, porque na realidade já perdeu um. Eu perdi hoje, olha, vou começar amanhã de novo. Vai fazer outro, acontece igual. Faz 1, 2, 3, 4 dias, depois aparece qualquer coisa que não dá feito. A pessoa vai forçar a ir fazer outro. Não. O melhor é esperar um tempo, porque isto também tem a ver com a nossa condição espiritual que nós nos encontramos. Tem a ver com a nossa condição espiritual, tem a ver com a nossa condição de roupagem, que poderemos estar numa condição de uma mudança de roupagem, porque aqui ninguém muda de roupagem sempre na mesma altura, sabem? Cada um muda na sua altura. Cada um muda na sua... Cada um muda na sua altura. Na sua individualidade, também não é em conjunto, não é? Não é a família que está reunido na mesma casa, mudamos de roupagem todos na mesma altura, não. Cada um muda na sua altura, da sua individualidade. Dois filhos gêmeos, iguais, idênticos do lado de fora, idênticos, até a cor dos olhos é igual. Dois filhos, duas filhas, gêmeos, iguais, parecidos, idênticos, confunde qual é um e qual é o outro no exterior, mas esses espíritos são diferentes. Esses espíritos não têm nada a ver um com o outro. Não têm nada a ver um com o outro. Isso é por outras condições. Isso é por outras condições. Não tem nada a ver esses dois espíritos um com o outro. Dizer que são parecidos, são conhecidos, são... Não tem nada a ver um com o outro. Tem a ver outras condições. Tem haver outras condições que, enfim, que não vale a pena agora aqui salientar. Mas eles, cada um desses gêmeos, nasceram na mesma altura, são parecidos, idênticos, iguaizinhos, confundem-se um com o outro, mas cada um vai mudar de roupagem em alturas diferentes. Os espíritos são diferentes, as condições espirituais são diferentes. As dívidas kármicas, transcendentais, as cobranças, é tudo diferente. Claro que até à idade dos 7 anos fica tudo muito quietinho. 7 anos de idade, não é? Fica tudo muito, muito quietinho. Aqueles espíritos ficam, inclusivamente, aprendendo. Aqueles espíritos ficam absorvendo o conhecimento para irem... Porque no mundo espiritual, no mundo espiritual, todos nós sabemos que espiritualmente, fisicamente os pais, poderá dizer-se assim, que serão responsáveis por os filhos até à maioridade, não é? Até aos 18 anos, não é?
Espiritualmente não é assim. Espiritualmente é muito mais baixo a fasquia de idade, não é? É. Como todos nós já sabemos. E é nessa altura que o espírito vai começar o seu aprendizado aqui na Terra. Nós poderemos não saber, mas é quando o nosso espírito vai começar a absorver, porque até então nós damos um brinquedo a uma criança e ele brinca, ele poderá não ter afinidade nenhuma com aquele brinquedo, mas ele se habitua àquele brinquedo. Se lhe dermos 4 ou 5 brinquedos, há um que ele vai gostar mais, que lhe traz mais recordações do passado. Sem saber, ele gostou mais daquele carro, daquela caminhonete, gostou mais de um brinquedo qualquer, que tem guardado na sua consciência, que o fez despertar para gostar mais daquele. Os outros até às vezes abandona, ficam novos, não lhe toca, aquele já está velhinho, quem diz homem, diz mulher, dependendo das condições e dos brinquedos. Tem brinquedos que eles gostam mais, porque o conhecimento, ele está lá dentro, está no nosso espírito. Poderá não se absorver, não se dar a conhecer, e não dá. É um gosto, Quem é que ensinou, por exemplo, quando uma criança nasce, tem que mamar, tem que chupar para sair o leite? Pois é. Quem é que ensinou a respirar? Quem é que ensinou tanta e tanta coisa a nós, seres físicos? É uma coisa que está no nosso instinto, que está na nossa natureza e gravado no nosso espírito, que nós no nosso dia-a-dia não temos assim grande conhecimento às vezes. Grande conhecimento, isto é, grande despertar da consciência, não é? Porque nós, até uma certa idade, nós estamos entregues aos pais físicos. Espiritualmente nós estamos entregues aos nossos pais físicos. Mas na lei espiritual, na lei etérica, na lei de Deus, na lei divina de Jesus, na parte espiritual, essa condição que fisicamente é até aos 18 anos, espiritualmente é muito mais novo, não é? É. Com certeza. Só que nós, os pais, gostam de tomar conta dos filhos até aos 20, 30, 40, 50 anos. Não é? Graças a Deus. Mas tudo isso para dizer que é uma evolução. É uma evolução que nós temos, é um conhecimento, é um desbravar do nosso florescimento, do nosso florescimento espiritual. Porque a nossa mente muitas vezes traz do nosso espírito condições que estão lá guardadas, fechadas, a 7 chaves, e que às vezes deixam escapar uma brechinha, uma partícula, com uma minúscula visualização ao conhecimento, que nós às vezes dizemos assim: não sei porquê, não gosto disto, não sei porquê, eu gosto disto, gosto mais disto do que eu gosto daquilo, eu gosto mais. Nós poderemos gostar de ir de certos e determinados locais que nunca lá fomos, mas nós gostamos já sem lá ir.
às vezes porque ouvimos falar, mas abreviou em nós o conhecimento, fez crescer em nós, floresceu qualquer coisa em nós que nos despertou, que nós já conhecemos e gostamos ou não gostamos. Mas isso é uma condição espiritual que nós pensamos que é nós a pensar aqui na nossa com os nossos pensamentos, não é? Com os nossos botões, não é? Então, meus irmãos, minhas irmãs, não é? Isto é tudo muito lindo, muito belo, maravilhoso, não é? Com certeza que é. Com certeza que é. A vida física, como eu sempre digo, esta é a melhor altura que nós temos, é esta. Porque, primeiro, o mundo etérico está cheio. O mundo etérico está super lotado. As filas etéricas para vir ao mundo físico, para reencarnação, estão super lotadas, estão cheias, tem filas enormes. Não tem só uma fila, com certeza, tem milhares de filas para vir ao mundo físico, que passam primeiro, como todos nós sabemos, pelo sono cultural. Os nascimentos no mundo físico, está bem que tem alguns espíritos que a meio da gestação têm espíritos que se arrependem-se por alguma motivação, por alguma condição, eles se arrependeram, abandonaram de qualquer forma o corpo, esse feto, esse pequeno ser, do qual chegam lá ao mundo espiritual. Aí, claro, depende da condição de cada um, depende da condição de cada um. Agora, tem espíritos que se arrependeram de vir ao mundo físico. Tem outros que querem vir. Tem outros que há milénios que habitam no ódio, na raiva, na inveja, na ignorância. Tem espíritos de todas as condições. Como todos, se calhar, vós já sabeis. Todos nós já sabemos, todos nós já vimos, todos nós já experimentámos essas situações, essas sintonias, essas harmonias, essas vibrações em nós, no nosso plexo, nos nossos chakras, no nosso pensamento, no nosso corpo físico, enfim, das mais variadas formas, não é? Vamos elevar o pensamento a Jesus, divino e amado Mestre. Aqui hoje, depois vou fazer aqui, ler aqui algo pelos doentes, porque doentes todos somos. Eu sou um doente. Vós desse lado sois doentes. Eu posso dizer assim, mas eu de saúde não tenho nada, e graças a Deus não tenho. Não sinto nada. Fisicamente estou bem, mas espiritualmente eu posso ser o meu espírito pode estar doente de alguma enfermidade. O vós também poderá estar doentes fisicamente e podereis dizer assim, mas eu estou bem fisicamente, mas espiritualmente poderá não estar muito bem, porque todos somos acumulamos doenças, quer sejam físicas, quer sejam espirituais, das mais variadas ordens, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui não vou entrar em pormenores, não é? Mas quem tem a condição de vós de ir ver esses hospitais espirituais, de ir ver esses albergues, essas casas transitórias, de ir ver essas casas de tratamentos,
no mundo espiritual, quem tem a oportunidade de ir ver, já hão de ter reparado muitos espíritos das mais variadas ordens de doenças. Claro que lá é só espirituais, não é? Claro que lá são só doenças espirituais, porque são espíritos que já partiram deste mundo físico. E como são espirituais, tratam-se nesses locais. São espíritos que ainda não evoluíram, como nós, como eu. Eu falo de mim, como eu que ainda não evolui. Mas quando eu vou, salve Deus, quando nós vamos a esses locais, nós às vezes ficamos de certa e determinada maneira impressionados com a condição, com a doença de muitos espíritos. Embora eles fiquem anestesiados, embora eles fiquem de certa forma anestesiados para a sua cura espiritual, porque são anestesiados também, ficam anestesiados. Não é só aqui no mundo físico que se usa anestesia. No mundo espiritual também tem anestesia para anestesiar o espírito. Porque senão não teria uma boa, não deixaria, na verdade, haver uma boa cura espiritual daquele espírito. E então têm que ser anestesiados para esses espíritos, médicos, enfermeiros, auxiliares, socorristas, toda uma gama de espíritos para ajudar, para curar, para, enfim, tratar esses espíritos. E nós somos físicos, mas também somos doentes, somos doentes físicos e também temos algumas doenças espirituais. Nós poderemos dizer que não, poderemos pensar que não, mas temos doenças espirituais com certeza. Cada um de nós temos doenças espirituais. E como temos doenças espirituais, e como nós temos doenças espirituais, nós é que não poderemos saber. Então vamos elevar o pensamento a Jesus. Jesus divino e amado Mestre. A Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima Maria, Mãe de Jesus, a esses mundos encantados, e vamos, nesta hora, vamos imaginar estas nossas irmãs, estes nossos irmãos. Maria Irene César Coelho, 54 anos. Ivone César Coelho Ferreira, 38 anos. Francisco e Leonir Maciel, 89 anos. Graziela Silva Souza, 19 anos. Oscar Sebastião do Nascimento, 54 anos. Cleusa Pereira Lima, 74 anos. Alessandra Magna de Magalhães, 44 anos. E por este nosso irmão que já partiu deste mundo físico, também para que Jesus Divino e Amado Mestre o possa ter lá numa boa harmonia, companhia, a Ailton Cardoso, 54 anos. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo em que habitamos. As paixões e os excessos de toda a ordem semeiam em nós germes malsãos, vezes hereditários. Nos mundos mais adiantados, física ou moralmente, o organismo humano mais depurado e menos material não está sujeito às mesmas enfermidades e o corpo não é minado surdamente pelo corrosivo das paixões. Temos assim de nos resignar às consequências do meio onde nos põe a nossa inferioridade.
até que mereçamos passar para outro. Isto, no entanto, não é de molde a impedir que, esperando que tal se dê, façamos o que de nós depende para melhorar a nossa condição atual. Se, porém, malgrado os nossos esforços, não o conseguirmos, o Espiritismo ensina-nos a suportar com resignação os nossos passageiros maus. Se Deus não tivesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certos casos, não teria posto ao nosso alcance meios de cura. A este respeito, a sua solicitude em conformidade com o instinto de conservação indica que é nosso dever procurar estes meios e aplicá-los. A par da medicação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo dá-nos a conhecer o poder da ação fluídica e o espiritismo revela-nos outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. O passo sobre a mediunidade curadora. Meu Deus, se te dignas a servir-te de mim indigno como sou, poderei curar esta enfermidade, se assim o quiseres, porque em ti deposito a fé, mas sem ti nada posso. Permite que os bons espíritos me acumulem dos seus fluidos benéficos, a fim de que eu os transmita a estes doentes e livre-me de qualquer ideia de orgulho e de egoísmo que lhes pudesse alterar a pureza. Agradecendo por esta oportunidade, agradecendo por esta verdadeira oportunidade, com aquela linda prece, a prece que Jesus nos ensinou, que deixou neste planeta, transmitiu com muito amor, carinho. Vamos agradecer também por a presença dos nossos mentores, princesas, na nossa vida. Pai nosso que estás no céu e em toda a parte, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas. Se nós perdoarmos aos nossos devedores, não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque só em ti brilha a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, salve Deus e graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a todos eu desejo um lindo e abençoado dia. Que Jesus, divino e amado Mestre, que Deus Pai Todo-Poderoso, que a Virgem Santíssima Maria, Nossa Senhora de Fátima da Aparecida, esteja nos vossos corações, nos vossos lares, nas vossas jornadas, nas vossas caminhadas. De todos estes irmãos e irmãs que eu mencionei aqui o nome, e de todos nós em geral, que Jesus, que a espiritualidade se faça presente, manifeste os nossos mentores, essas lindas princesas doutrinárias, guias missionárias, cavaleiros, os nossos ministros, para que possamos, na realidade, ser bem assistidos. Esse povo de Maiante, de Cachoeira, sereias de Iemanjá, que a rainha de Sabá, que esses grandes médicos dessas grandiosas equipas de socorro universal que transitam no mundo etérico, que possam vir até este mundo físico, a cada lar, a cada irmão, a cada irmã, a cada ser físico, para vos poder aliviar nas vossas dores físicas, kármicas, transcendentais, nos vossos problemas, nas nossas angústias. Meus irmãos, a todos eu desejo um lindo e abençoado dia. Fim de dia, me despedindo. Até amanhã, se Deus quiser. Graças a Deus.